Introdução. O profeta e seu contexto histórico. O livro de Miqueias abre uma janela privilegiada para um dos períodos mais turbulentos da história de Israel e Judá. O profeta Miqueias, cujo nome em hebraico significa "quem é como Javé", viveu e ministrou durante a segunda metade do 8º século a.C., aproximadamente entre os anos 740 e 730 antes de nossa era. Miqueias era natural de Moresete, também chamada de Moresete-Gat, uma pequena aldeia situada no interior de Judá, a cerca de 30 ou 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Esta origem rural moldou profundamente sua perspectiva profética. Diferentemente de Isaías, que profetizou na corte real de Jerusalém, Miqueias conhecia de perto a realidade dos camponeses, dos pequenos agricultores e dos habitantes das aldeias que sofriam sob a opressão dos poderosos. O ministério profético de Miqueias desenvolveu-se durante os reinados de 3 reis de Judá: Jotão, que reinou de 742 a 735 a.C., Acás, que governou de 735 a 715 a.C., e Ezequias, cujo reinado estendeu-se de 715 a 687 a.C. Isto significa que Miqueias foi contemporâneo dos profetas Isaías e Oséias, compartilhando com eles o mesmo cenário histórico de crise e transformação. Este foi um período marcado por grandes contrastes. Por um lado, havia prosperidade econômica nas cidades, especialmente em Jerusalém e Samaria, as capitais dos reinos do Sul e do Norte, respectivamente. Por outro lado, essa riqueza concentrava-se nas mãos de uma elite corrupta que explorava impiedosamente os pobres e vulneráveis. Os grandes proprietários de terras expropriavam os campos dos camponeses, os juízes aceitavam subornos, os sacerdotes ensinavam por interesse e os profetas profetizavam por dinheiro. O contexto internacional era igualmente ameaçador. A Assíria emergira como a grande potência imperial da época, expandindo seu domínio pela região. Miqueias testemunhou a queda de Samaria, capital do Reino do Norte, que foi conquistada pelos assírios em 722 a.C. Em 701 a.C., durante o reinado de Ezequias, o rei assírio Senequeribe invadiu Judá, devastando inúmeras cidades, embora Jerusalém tenha sido milagrosamente poupada. Neste cenário de injustiça interna e ameaça externa, Miqueias levantou-se como voz profética. Sua mensagem combinava a denúncia corajosa dos pecados do povo com proclamação de esperança na fidelidade de Deus. O profeta não hesitou em confrontar os poderosos, denunciando a corrupção dos líderes políticos e religiosos com linguagem direta e imagens vigorosas. Ao mesmo tempo, anunciou promessas gloriosas de restauração, incluindo uma das profecias messiânicas mais importantes do Antigo Testamento, o nascimento do Messias em Belém. O livro de Miqueias é composto de 7 capítulos, que podem ser organizados em 4 grandes seções. A primeira seção, que abrange os capítulos 1 a 3, apresenta o julgamento de Javé sobre Samaria e Jerusalém, denunciando os pecados de Israel e Judá. A segunda seção, nos capítulos 4 e 5, oferece promessas de restauração a Sião, incluindo visões dos últimos dias e a profecia do governante que viria de Belém. A terceira seção, no capítulo 6, apresenta uma nova rodada de julgamentos, com Deus confrontando seu povo em uma espécie de tribunal divino. Finalmente, a quarta seção, no capítulo 7, traz novas promessas de misericórdia e restauração. A mensagem de Miqueias permanece profundamente relevante. Seu apelo por justiça social, sua denúncia da hipocrisia religiosa e sua proclamação da misericórdia divina continuam ecoando através dos séculos, desafiando cada geração a viver de acordo com o que Deus verdadeiramente requer de seu povo. Capítulo 1. O juízo do Senhor sobre Samaria e Jerusalém. O livro de Miqueias abre de forma solene e majestosa. O versículo 1 estabelece a autoridade profética da mensagem. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém.
Esta introdução é significativa porque identifica claramente tanto o profeta quanto o período histórico de seu ministério, além de indicar que sua mensagem dirige-se tanto ao Reino do Norte, representado por Samaria, quanto ao Reino do Sul, representado por Jerusalém. No versículo 2, Miqueias convoca toda a terra a ouvir. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Esta chamada universal indica que o julgamento de Deus sobre Israel tem implicações que transcendem as fronteiras nacionais. O Senhor apresenta-se como testemunha contra seu povo, falando desde seu santo templo celestial. Os versículos 3 e 4 apresentam uma teofania poderosa, uma manifestação visível de Deus. Miqueias descreve: porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Esta linguagem apocalíptica evoca o poder absoluto de Deus sobre a criação. Quando ele desce para julgar, a própria natureza se convulsiona diante da sua presença. O versículo 5 revela a razão desta intervenção divina. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Miqueias identifica as capitais dos dois reinos como epicentros da idolatria e da corrupção. Samaria e Jerusalém, que deveriam ser centros de adoração verdadeira, tornaram-se focos de transgressão. Nos versículos 6 e 7, o profeta pronuncia o julgamento específico sobre Samaria. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. E farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Esta profecia cumpriu-se literalmente quando os assírios conquistaram Samaria em 722 a.C. O versículo 8 registra a resposta emocional do profeta diante desta revelação. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes. Miqueias não proclama o julgamento com satisfação, mas com profunda tristeza. Seu lamento físico expressa a dor que Deus mesmo sente ao ter que disciplinar seu povo. O versículo 9 estende o juízo a Judá, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. A corrupção de Samaria se espalhou, como uma ferida que não sara, infectando também o reino do sul. Os versículos 10 a 15 apresentam uma série de oráculos contra diversas cidades de Judá, utilizando jogos de palavras característicos da poesia hebraica. Cada nome de cidade é relacionado com seu destino profético. O versículo 10 adverte: não o anuncies em Gate, nem chores muito, revolve-te no pó na casa de Afra. Gate era uma cidade filisteia, e o profeta pede que a desgraça de Judá não seja proclamada lá, para que os inimigos não se regozijem. O versículo 11 continua: passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Safir significa agradável, mas seus habitantes seriam levados em vergonhosa nudez como cativos. Zaanã, cujo nome sugere sair, não sairá, pois estará sitiada. O capítulo encerra com um tom de lamento. O versículo 16 declara: faze-te calvo e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Aumenta a tua calva como a águia, porque foram levados de ti cativos. Esta imagem de luto radical expressa a dor pela perda dos filhos levados ao exílio, uma consequência trágica do julgamento divino. Capítulo 2. Denúncia da injustiça e promessa de restauração.
O capítulo 2 de Miqueias aprofunda a denúncia profética contra as injustiças sociais que caracterizavam a sociedade de Judá. O profeta dirige sua palavra especificamente contra aqueles que planejavam o mal e executavam suas maquinações opressoras. O versículo 1 abre com uma declaração de juízo. Ai dos que planejam injustiça e dos que tramam o mal em suas camas. Quando a manhã está clara, eles a executam, porque está no poder de suas mãos. Esta denúncia revela a premeditação do pecado. Os poderosos não pecavam por impulso, mas deliberadamente planejavam durante a noite como oprimir os vulneráveis, e pela manhã executavam seus planos malignos porque tinham poder para fazê-lo. O versículo 2 especifica a natureza dessas injustiças. E cobiçam campos, e os roubam, cobiçam casas, e as tomam, oprimem ao homem e a sua casa, ao homem e a sua herança. A cobiça dos latifundiários levava-os a confiscar as terras dos pequenos agricultores, violando assim o princípio fundamental da aliança que garantia a cada família a sua porção de terra. Esta expropriação destruía não apenas o sustento material das famílias, mas também sua identidade e herança como povo de Deus. No versículo 3, Deus responde a essa injustiça. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu planejo um mal contra esta família, da qual não conseguireis livrar vossos pescoços, nem andareis erguidos, porque o tempo será mau. A ironia é deliberada. Aqueles que planejavam o mal agora enfrentariam o mal planejado por Deus como juízo. Os opressores que andavam orgulhosamente agora andariam curvados sob o jugo do julgamento divino. O versículo 4 descreve o lamento futuro. Naquele tempo surgirá um provérbio sobre vós, e se lamentará um pranto de lamentação, dizendo: fomos arruinados por completo. Trocada foi a porção de meu povo. Como fomos saqueados. Nossos campos foram repartidos, passados a outros. Aqueles que confiscaram as terras de outros teriam suas próprias terras confiscadas pelos conquistadores. Os versículos 6 e 7 registram a resistência do povo à mensagem profética. Não profetizeis, dizem eles aos que profetizam. Não lhes profetizem tais coisas, pois a vergonha não nos alcançará. Poderia dizer-se isto, ó casa de Jacó: acaso se importou o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Não fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Os falsos profetas e o povo corrupto tentavam silenciar Miqueias, argumentando que Deus não permitiria que o julgamento viesse sobre eles. Mas o profeta responde que a bondade das palavras de Deus se manifesta apenas àqueles que andam retamente, não aos opressores. O versículo 8 continua a denúncia. Mas vós vos levantastes como inimigo contra o meu povo. De sobre a roupa tirais a capa com segurança, aos que passam tranquilamente, como os que voltam da guerra. Os líderes de Judá que deveriam proteger o povo tornaram-se seus inimigos, roubando até mesmo de viajantes pacíficos. O versículo 9 descreve outra injustiça específica. As mulheres do meu povo lançais fora das suas casas deliciosas. Dos filhos delas tirais o meu louvor para sempre. Os opressores expulsavam viúvas de suas casas e privavam as crianças de sua herança e dignidade. Nos versículos 10 e 11, Miqueias pronuncia o veredito. Levantai-vos e ide-vos, porque não será este o vosso descanso, por causa da contaminação que traz destruição, sim, destruição penosa. Se alguém andando com vento e falsidade, mentir dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. A terra, que deveria ser lugar de descanso e bênção, tornar-se-ia inabitável devido à contaminação moral. Os falsos profetas que profetizavam prosperidade material sem exigir retidão moral eram exatamente o tipo de mensageiros que o povo corrupto desejava ouvir. Mas o capítulo não termina em desespero. Os versículos 12 e 13 trazem uma promessa surpreendente de restauração. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído pela multidão dos homens. Subirá adiante deles aquele que abre o caminho, e eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por ela.
e o rei deles passará adiante deles, e o Senhor à frente deles. Capítulo 3. Condenação dos líderes corruptos e falsos profetas. O capítulo 3 de Miqueias contém algumas das denúncias mais contundentes contra a liderança corrupta de Israel e Judá. O profeta não poupa palavras ao expor a perversão daqueles que deveriam zelar pela justiça e pela verdade. O versículo 1 abre com uma interpelação direta aos líderes. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? Miqueias confronta os governantes com sua responsabilidade fundamental, conhecer e praticar a justiça. Aqueles que ocupavam posições de autoridade tinham a obrigação especial de compreender e aplicar o direito divino. Os versículos 2 e 3 apresentam imagens chocantes da opressão praticada pelos líderes. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Esta metáfora grotesca de canibalismo ilustra a brutalidade da exploração social. Os governantes não apenas negligenciavam o bem-estar do povo, mas ativamente o devoravam, tratando os seres humanos como carne para seu consumo. O versículo 4 declara a consequência desta crueldade. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Quando o julgamento viesse, os opressores clamarão a Deus por socorro, mas não serão ouvidos. Aqueles que fecharam os ouvidos aos gritos dos oprimidos encontrariam os ouvidos de Deus fechados a seus próprios clamores. Nos versículos 5 e 7, Miqueias volta sua atenção aos falsos profetas. Assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam, paz. Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios porque não haverá resposta de Deus. O versículo 8 apresenta um contraste marcante, com Miqueias declarando sua autoridade profética. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Diferentemente dos falsos profetas que profetizavam por interesse, Miqueias estava cheio do Espírito do Senhor, capacitado com poder, justiça e coragem para declarar a verdade, não importa o quão impopular fosse. Esta presença do Espírito não apenas autorizava sua mensagem, mas a compelia a denunciar o pecado. Os versículos 9 e 11 retomam a denúncia dos líderes. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que há direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá? Miqueias denuncia a corrupção sistêmica. Os governantes pervertiam a justiça, os sacerdotes ensinavam por dinheiro, os profetas adivinhavam por pagamento. Ainda assim, mantinham uma falsa confiança religiosa, presumindo que a presença de Deus em Jerusalém os protegeria automaticamente, independente de suas ações. O versículo 12 pronuncia um julgamento severo. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Esta profecia específica foi lembrada 1 século depois, durante o tempo do profeta Jeremias, quando os anciãos citaram a pregação de Miqueias durante o reinado de Ezequias como precedente profético. A cidade santa, por causa da corrupção de seus líderes,
seria reduzida a um campo arado e a ruínas cobertas de vegetação. Capítulo 4. A visão dos últimos dias e a restauração de Sião. O capítulo 4 de Miqueias marca uma mudança dramática de tom. Após 3 capítulos de denúncias e julgamentos, o profeta apresenta visões gloriosas de restauração e paz futura. Os versículos 1 a 3 apresentam uma das visões messiânicas mais sublimes do Antigo Testamento. Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rélias de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esta profecia paralela à de Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, descreve um tempo futuro quando o monte do templo do Senhor será exaltado acima de todos os montes, e as nações convergirão para Jerusalém para aprender os caminhos de Deus. A lei sairá de Sião, e sobre o julgamento justo de Deus, as nações converterão os seus instrumentos de guerra em ferramentas agrícolas, estabelecendo-se uma paz universal e permanente. O versículo 4 amplia esta visão de paz. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Esta imagem pastoral de cada pessoa sentada tranquilamente debaixo de sua videira e figueira simboliza segurança, prosperidade e paz individual. A autoridade da promessa é confirmada. Foi a própria boca do Senhor dos Exércitos que assim declarou. O versículo 5 expressa a determinação do povo de Deus. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Enquanto outras nações cedem seus próprios deuses, o povo de Deus compromete-se em andar em seu nome eternamente. Os versículos 6 e 7 apresentam promessas específicas de restauração. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligi. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Deus promete reunir os dispersos e feridos, transformando os exilados em uma nação poderosa sob o seu reinado eterno em Sião. O versículo 8 acrescenta: A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. A torre do rebanho representa Jerusalém restaurada, a qual retornará o domínio original, o reino davídico em sua glória. Contudo, os versículos 9 e 10 lembram que, antes da restauração viria o sofrimento. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como o da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade, e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. A imagem da mulher em trabalho de parto simboliza o sofrimento do exílio babilônico, mas também antecipa o nascimento de uma nova era através da libertação divina. Os versículos 11 e 12 descrevem nações reunidas contra Sião. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor nem lhe entendem o plano, que as juntou como feixes na eira. Os inimigos de Israel não compreendiam que Deus os reunia para julgamento, não para triunfo sobre seu povo. O versículo 13 proclama a vitória final. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre e farei de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e consagrarás o seu ganho ao Senhor, e as suas riquezas ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5. O governante de Belém e o triunfo do remanescente.
O capítulo 5 de Miqueias contém uma das profecias messiânicas mais explícitas e importantes de todo o Antigo Testamento, citada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 6. O versículo 1 descreve uma situação de cerco. Agora, ajunta-te em esquadrões. Ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Este versículo pode referir-se tanto aos cercos assírios quanto babilônicos, quando os líderes de Israel foram humilhados. O versículo 2 apresenta a profecia messiânica central. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta profecia extraordinária identifica Belém, Efrata, uma pequena vila a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, como local de nascimento do futuro governante de Israel. O nome Efrata é adicionado para distinguir esta Belém de outras cidades com o mesmo nome. Significativamente, o profeta declara que este governante teria origens antigas, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, apontando para a natureza divina e pré-existente do Messias. O versículo 3 indica um período de espera. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Israel seria entregue às aflições até o tempo determinado quando a mulher daria à luz, provavelmente referindo-se tanto ao nascimento literal do Messias quanto ao nascimento de uma nova era de restauração. O versículo 4 descreve o reinado deste governante. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. O Messias seria um pastor que apacentaria seu povo com a força e a majestade do próprio Deus, e sua grandeza alcançaria os confins da terra. O versículo 5 declara: E este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. O Messias seria a própria encarnação da paz, capaz de proteger seu povo de todos os inimigos, simbolizados aqui pela Assíria. Os versículos 6 e 7 falam da libertação. Esses consumirão a terra da Síria à espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem e nem aguarda filhos de homens. O versículo 8 apresenta outra imagem. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedachará, sem que haja quem as livre. Israel também seria como um leão entre as nações, poderoso e invencível. Os versículos 10 a 15 descrevem a purificação futura de Israel. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros, e destruirei as tuas cidades e derribarei todas as tuas fortalezas, e tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás algureiros, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor farei vingança das nações que não ouvirem. Deus purificaria seu povo de toda dependência em poder militar, feitiçaria e idolatria, enquanto executaria vingança sobre as nações desobedientes. Capítulo 6. O que o Senhor requer. O capítulo 6 de Miqueias apresenta uma das passagens mais conhecidas e citadas de todo o Antigo Testamento, articulando de forma sublime o que Deus verdadeiramente espera de seu povo. Os versículos 1 e 2 estabelecem o cenário de uma controvérsia judicial. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te,
Contende perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Deus convoca a criação como testemunha em um tribunal cósmico onde ele apresenta sua queixa contra Israel. Nos versículos 3 e 4, Deus questiona seu povo: Ó povo meu, que te tenho feito, e em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, a Arão e Miriam. Deus apela à memória de Israel, lembrando-os do êxodo, da redenção da escravidão e da liderança provida através de Moisés, Arão e Miriam. O versículo 5 continua: Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Deus relembra como protegeu Israel da maldição de Balaque e do profeta Balaão, e como os conduziu desde Sitim até Gilgal na entrada da terra prometida. Os versículos 6 e 7 apresentam a resposta humana, demonstrando confusão sobre como agradar a Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Estas perguntas revelam a tendência humana de buscar agradar a Deus através de sacrifícios externos, cada vez mais grandiosos, chegando até mesmo a considerar o sacrifício humano. O versículo 8 responde com clareza cristalina: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o seu Deus. Esta declaração magnífica resume as verdadeiras exigências divinas em 3 elementos essenciais. Primeiro, praticar a justiça, ou seja, fazer o que é correto e justo em todas as relações sociais. Segundo, amar a benignidade ou misericórdia, demonstrando compaixão e lealdade para com os outros. O terceiro, andar humildemente com Deus, mantendo uma caminhada de comunhão caracterizada pela modéstia e submissão à vontade divina. Deus não se impressiona com pompa religiosa, mas com integridade moral, bondade relacional e humildade espiritual. Os versículos 9 a 12 denunciam práticas injustas específicas. A voz do Senhor clama à cidade, e o homem de sabedoria temerá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouros de iniquidade, e efa escasso, que é detestável? Poderei eu ter por inocente aquele que tem balanças falsas e uma bolsa de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentira, e sua língua é enganosa na sua boca. Deus condena a desonestidade comercial, medidas fraudulentas, violência e mentira que caracterizavam os negócios da época. Os versículos 13 a 15 pronunciam julgamento. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e tua humilhação estará no meio de ti, e tu removerás, mas não o livrarás, e aquilo que livrares eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás o vinho. O julgamento resultaria em futilidade, trabalho sem recompensa, esforço sem resultado, uma maldição profética sobre a desobediência. O versículo 16 identifica a raiz espiritual do problema. Porque se observam os estatutos de Onre e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assovio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Seguir os caminhos ímpios dos reis Onre e Acabe, conhecidos por sua idolatria e injustiça, trariam desolação e zombaria. Capítulo 7. Lamento,
confiança e celebração da misericórdia divina. O capítulo 7 de Miqueias encerra o livro com uma progressão dramática que vai do lamento pela corrupção à celebração da misericórdia incomparável de Deus. O versículo 1 expressa o desespero do profeta diante da decadência moral. Ai de mim, porque me tenho tornado como as colheitas dos frutos do verão, como os rabiscos da vindima. Não há nem sequer um cacho de uvas para comer. A minha alma deseja um figo temporão. Miqueias compara-se a alguém que busca frutos após a colheita, mas não encontra nada, simbolizando a escassez de justiça e retidão na terra. Os versículos 2 a 4 descrevem a corrupção generalizada. Já pereceu da terra o homem piedoso, e entre os homens não há quem seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, caçam, cada um a seu irmão, com uma rede. As suas mãos estão sobre o mal, para o fazerem com diligência. O príncipe exige, o juiz está pronto para receber a peita, e o grande manifesta o desejo da sua alma. Juntamente planejam. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia dos teus vigias, a saber, a tua visitação. Agora começará a sua perplexidade. Não resta nenhuma pessoa piedosa. Todos conspiram para o mal, governantes, juízes e poderosos trabalham juntos em corrupção. Até mesmo o melhor entre eles é como um espinheiro que fere ao invés de ajudar. Os versículos 5 e 6 revelam o colapso dos relacionamentos. Não creiais no amigo, não confieis no guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. A corrupção penetrou tão profundamente que nem os relacionamentos mais íntimos são confiáveis. As estruturas familiares desintegraram-se completamente. Mas o versículo 7 marca uma virada crucial. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Apesar da escuridão circundante, Miqueias declara sua decisão pessoal de manter a fé. Ele olhará para o Senhor, esperar no Deus de sua salvação, confiante de que será ouvido. Os versículos 8 e 9 expressam confiança no meio da adversidade. Não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que habite nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e verei a sua justiça. Mesmo caído, o povo de Deus se levantará, mesmo nas trevas, Deus será a sua luz. Embora mereçam a ira divina por seus pecados, confiam que Deus defenderá sua causa e os trará para a luz. Os versículos 10 a 13 profetizam a vindicação de Israel. E a minha inimiga o verá, e cobrirá-la a vergonha, a ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificardes os teus muros, nesse dia será dilatado grandemente o teu termo. Naquele dia, virão a ti desde a Assíria até as cidades fortificadas, e das fortalezas até o rio Eufrates, e desde um mar até outro mar, e desde um monte até outro monte. E a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Os inimigos que zombaram serão envergonhados. Jerusalém será reedificada, suas fronteiras expandidas, e pessoas virão de todas as nações. Os versículos 14 a 17 são uma oração por restauração. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita solitariamente no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã, Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão, e envergonharão-se por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes. Como répteis da terra, tremendo sairão de seus esconderijos.
Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Os versículos 18 a 20 formam uma doxologia magnífica que encerra o livro. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e esquece a transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, onde nunca mais serão encontrados. Deus mostrará fidelidade a Jacó e amor leal a Abraão, cumprindo os jurados feitos aos patriarcas nos dias antigos. Conclusão. A mensagem perene de Miqueias. A mensagem do profeta Miqueias atravessa os séculos com relevância perene. Embora tenha profetizado há mais de 2.700 anos, seus temas centrais continuam ecoando poderosamente em nossos dias. Miqueias nos ensina que Deus não se impressiona com religiosidade externa quando ela não é acompanhada por justiça social e integridade moral. Os sacrifícios mais elaborados, as ofertas mais generosas e as liturgias mais solenes são vazias aos olhos de Deus se aqueles que as oferecem exploram os pobres, pervertem a justiça e vivem em hipocrisia. O que Deus verdadeiramente requer é que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele. O profeta também nos mostra que Deus não tolera a corrupção da liderança. Aqueles que ocupam posições de autoridade civil ou religiosa têm responsabilidade ampliada. Quando líderes pervertem o direito, aceitam subornos, ensinam por interesse ou profetizam por dinheiro, provocam a ira divina e trazem julgamento sobre si mesmos e sobre toda a nação. Ao mesmo tempo, Miqueias proclama que o julgamento divino não é a última palavra. Deus é fiel às suas promessas e não abandona seu povo permanentemente. Mesmo quando a disciplina é necessária, Deus trabalha para a restauração. Ele reunirá os dispersos, curará os feridos e transformará os exilados em uma nação forte. A visão dos últimos dias apresentada no capítulo 4 oferece a esperança transcendente. Um dia o monte do templo do Senhor será exaltado, e as nações convergirão para aprender os caminhos de Deus. A lei sairá de Sião, espadas serão transformadas em arados, lanças em foices, e as nações não aprenderão mais a guerra. Cada pessoa poderá sentar-se debaixo de sua videira e figueira, sem medo. Finalmente, Miqueias nos revela o caráter incomparável de Deus. Quem é semelhante a Ele que perdoa a iniquidade e esquece a transgressão? O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem compaixão, pisoteia nossas iniquidades e lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta misericórdia não é fraqueza, mas expressão do amor fiel de Deus, que cumpre suas promessas aos patriarcas. A mensagem de Miqueias desafia cada geração a examinar não apenas suas práticas religiosas, mas a qualidade de sua justiça social, a integridade da sua liderança e a autenticidade de sua caminhada com Deus. Ao mesmo tempo, oferece esperança inabalável na fidelidade divina, na vinda do Messias e na promessa de restauração final quando Deus estabelecerá seu reino de paz universal e justiça perfeita. Que possamos ouvir a voz deste profeta antigo, mas sempre atual, permitindo que suas palavras penetrem nossos corações, transformem nossas ações e renovem nossa esperança no Deus que é incomparável em misericórdia e fiel em todas as suas promessas.